capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai, que o Senhor venha, Pai, despertar em nós, Senhor, esta confiança, Senhor, em Ti, Pai, que venhamos confiar, Senhor, que não vemos, Pai, porque sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, é invisível, Pai, só conseguimos, Pai, confiar, Senhor, através, Pai, das coisas que acontecem, Senhor, no nosso dia a dia, Pai, onde o Senhor mostra, Pai, que é presente, Pai, que é conosco, Senhor. Então, que o Senhor venha, Pai, despertar em nós, Pai, essa confiança em Ti, Pai, cada dia mais, Pai, que venhamos, Pai, ser revestidos, Pai, pelo Teu poder, Pai, pela Tua glória, Senhor, que venhamos, Pai, vestir nossa farda, Pai, e lutar, Senhor, confiando sempre, Pai, no que não vemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Essa é a minha oração, Pai, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias comigo, Malaquias 3. Dá uma lidinha em Malaquias também, todo mundo lê esse texto, profeta. Malaquias 3, versículo 10 ao 12. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Malaquias 3,10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todo tempo aqui a Bíblia está falando em terra, está falando em algo que foi semeado, e a partir do momento então que nós semeamos, Deus, Ele pode mandar a chuva, porque Ele vai mandar a chuva de qualquer forma, só que aquilo só vai dar fruto na nossa vida se nós tivermos semeado. Então, Deus pode estar derramando a chuva e nós não estamos colhendo nada, porque nós não estamos semeando. Mas a partir do momento que nós semeamos, que temos algo que nós lançamos na terra, num momento ou no outro, aquilo a gente vai ceifar, né? Tem um tempo de esperar, mas a gente vai ceifar. No momento em que a chuva vem, a gente pode ceifar aquilo, mas tem que ter semeado primeiro. Amém? Você possa pegar o teu dízimo, a tua oferta nessa noite? Vamos ofertar. Feche seus olhos. Pai Santo Deus, nós queremos neste momento, Pai, entregar a Ti, Senhor, a nossa oferta como uma forma de adoração a Ti, Senhor. Entendendo, meu Pai, que tudo aquilo, Pai, que está nas nossas mãos veio através de Ti, Pai. Quem sabe não é muito, Pai, mas à medida que nós semeamos, Pai, nós cremos que a semente está sendo lançada na terra, Pai. E no tempo em que a chuva vier, Pai,
certamente nós iremos ceifar, segundo aquilo que nós tivermos semeado, Pai, em uma medida ainda maior, Pai, porque o que nós lançamos é apenas a semente, Pai. E nós sabemos, Pai, que de uma simples semente, Pai, uma grande floresta pode vir a vida, Pai. Por isso, nós queremos nessa noite pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada semente que aqui for semeada, Pai, o Senhor possa estar fazendo ela frutificar, Pai, e que ela possa estar gerando frutos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos nessa noite, Pai, porque nós temos a oportunidade, Pai, de adorar a Ti com as nossas ofertas, Pai, entendendo que isso faz parte do nosso culto, Pai. Não somente as palavras que aqui Te entregamos, Pai, mas da mesma forma, Pai, a oferta, Pai, que nós entregamos também faz parte do nosso culto. Por isso, recebe nessa noite, Pai, e em nome de Jesus, Pai, envia a Tua chuva, Pai, sobre a nossa terra, Pai, e faz com que cresça essa semente, Pai, e gere árvore, Pai, gere frutos, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Já está chamando. A dizer: eu quero ser essa casa que o Senhor tem prazer de estar, tem prazer de morar, tem prazer de habitar. Começa a dizer: ensina-me, ó Senhor, a ser este lugar que vai trazer prazer ao teu coração. Que quando o Senhor olhar de cima para baixo, o Senhor vai olhar nós e vai sentir prazer em nós. Vai sentir prazer em sair do céu e estar em nós, em estar se movimentando através de nós. Que venhamos ser essa casa favorita dele nesses últimos dias. Deus, Ele está precisando, Ele está querendo alinhar os nossos corações com o coração dele, alinhar a casa para que se torne uma casa predileta, uma casa favorita, uma casa que Ele tenha prazer de morar. Será que hoje nós como casa, nós como templo do Espírito Santo, nós como um lugar que é o lugar onde Ele necessita habitar, será que se Ele está olhando para nós hoje, Ele está sentindo prazer em nossa vida? Como estamos nós como templo do Espírito Santo? Como que está a minha vida como templo do Espírito Santo? Como está a sua vida como templo dele? Como estamos nós como um tabernáculo móvel que se anda para que a presença dele venha se manifestar? Pai, nos ensina a ser, Senhor, essa casa favorita. O Senhor sabe muito bem como nós estamos. E se nós estamos aqui é para realmente alinhar o nosso coração com o céu. Se nós estamos aqui, Pai, é porque o Senhor quer fazer o acabamento dessa casa, o alicerce. E o Senhor, nesses dias, está com o seu prumo de alinhamento para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Nós te agradecemos por tudo, Yeshua. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te reverenciamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai.
Amém, Jesus. Amém, irmãos. O tema que foi me dado: santificação do templo e edificação dos muros. E santificação não é por vista, não é por aparência. Santificação, ela começa por dentro e ela se manifesta por fora. Quando João Batista ele vem anunciando a mensagem do reino, João Batista ele vem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista ele vem dizendo: arrependam-se daquilo que vocês fizeram até agora, mudem a sua maneira de estar interior, mude a mentalidade que vocês estiveram até agora, para que vocês possam entender este reino. Então a ideia, queridos, não é nós nos preocuparmos primeiro com o que está fora. A ideia é nós nos preocuparmos em se santificar por dentro. E muitas das vezes nós caminhamos em cima de um conceito quando a gente vem para uma igreja. E quando a gente chega numa igreja, muitas das vezes eles colocam uma capa em nós. Eles estão dizendo assim: você precisa estar aparente por fora. Muitas das vezes igual os fariseus, que eles tinham a aparência de pessoas boas, a aparência de santidade. As palavras deles eram boas. Olhando para eles, pareciam as pessoas mais santas da terra. Mas Jesus ele vem exortando os fariseus e ele vem dizendo que eles não passavam de sepulcro caiado, que por fora estava muito belo, por fora estava muito bonito, que por fora nas praças eles falavam bem, eles falavam bonito, as roupas deles eram roupas aparentemente de pessoas crentes. Mas Jesus estava dizendo: vocês por fora estão nota 10, mas por dentro vocês estão podres. Então a santificação ela não começa por fora, ela começa por dentro. E ela é manifestada então para fora. O reino de Deus ele vem de dentro e é manifestado para fora. Glória a Deus. Aleluia. Então a ideia, querido, de nós mantermos uma aparência de cristão não é cristianismo. Porque não é por aparência que nós precisamos caminhar nesses últimos dias, e nunca foi por aparência. Um dia eu acreditei que era por aparência, e eu colocava até um paletó e uma gravata, eu achava que a unção estava no paletó e a gravata. E não é pela aparência, é pelo meu caráter interior. Glória a Deus. É Ele vendo como está a minha vida por dentro. É Ele vendo como está funcionando tudo por dentro. Então a ideia é não se preocupar com o que está fora, mas nesses últimos dias se preocupar em santificar por dentro, que Deus se encarrega de fazer o que está fora. Porque a ideia do reino nem é falar muito. A ideia do reino é viver ele em justiça. E a justiça do reino não é nós abrir os nossos lábios e falar alguma coisa. A justiça do reino é ser reto por dentro, caminhar em justiça por dentro. Que o mundo espiritual, que Jesus, ele faz tudo por fora. A Bíblia vai dizer, no livro de Hebreus, que Noé, por ser um homem justo, ele condenou o mundo. Não foi Deus que veio e destruiu o mundo, mas por causa da justiça, por causa da integridade que havia dentro de Noé, veio o juízo de Deus sobre a face da terra. Ou seja, não foi Deus, mas foi por causa da justiça que havia no caráter de Noé. Então Deus olha para Noé, e a Bíblia vai dizer que Deus achou graça aos olhos de Noé. Ou seja,
Noé fez Deus sorrir. E nós estamos vivendo, querido, a mesma geração de Noé. Nós estamos vivendo o mesmo tempo que Noé viveu. Nós estamos vivendo, o mundo vive hoje em torno das coisas, em torno dos prazeres, em torno de tudo aquilo que não é o reino de Deus. Mas Deus, nesses últimos dias, Ele está olhando para o céu e está procurando alguém que faça Ele sorrir novamente, como um dia Noé fez Ele sorrir. Glória a Deus. Que Deus olhe não por fora, não da maneira como eu estou por fora, mas que Ele olhe por dentro de mim e veja eu como uma pessoa justa. Ele veja eu como uma pessoa de caráter. Ele veja você como uma pessoa de caráter, alguém que Ele não tenha que reclamar. Então justiça é ser íntegro por dentro, querido. É ter a minha vida na sociedade íntegra. É eu poder deitar no meu travesseiro e dormir em paz, sabendo que tudo está bem, sabendo que as coisas estão bem, sabendo que os compromissos que eu firmei estão bem, sabendo que aquilo que eu firmei com lojas, aquilo que eu firmei com pessoas, aquilo que eu firmei com o próprio Pai está caminhando, alinhado conforme os princípios do Pai. Então nós dormimos todo dia em paz. Mas, amados, muitas das vezes nós achamos que cristianismo é tudo espiritual, é só igreja. E cristianismo, na verdade, nunca foi igreja. A última coisa do cristianismo é a igreja. Porque você é a igreja. E você é a igreja lá fora. Você é a igreja lá na sua casa, primeiramente. Nós precisamos ser essa igreja lá. Nós não podemos ser igreja aqui se nós não formos igreja lá, porque a primeira igreja é lá. Tudo começa por lá. Tudo começa pelo altar. Depois vem para a mesa. E depois que nós saímos para fora. Então nós não podemos caminhar por vista. Nós não podemos caminhar por aparência. Nós não podemos caminhar como uma pessoa crente. Não existe por vista um modelo de pessoa crente. Nós achamos que tem. Porque nós vemos muitas das vezes uma pessoa e nós medimos uma pessoa cristã muitas das vezes quando passa um irmão na rua de terno, paletó e gravata e passa uma irmã de saia e de cabelo grande e eles são cristãos. E quando passa muitas das vezes uma pessoa de calça, não, aquele ali está fora dos propósitos de Deus. E na verdade muitas das vezes, querido, aquela pessoa que está de calça, o caráter dela é mais íntegro com aquela que está de saia. Aleluia. Então nós não podemos medir as pessoas por aquilo que elas estão vestindo. Nós não podemos medir o cristianismo da pessoa por vista. Nós não podemos medir as pessoas da maneira que elas estão. E o exemplo disso é o próprio Samuel, quando Deus fala para ele ir ungir o menino a rei. Deus ele fala para Samuel ungir o menino a rei. E Samuel ele chega na casa de Jessé. E quando ele chega na porta da casa de Jessé, ele vê um menino chamado Eliabe. E a aparência de Eliabe era uma aparência muito bela. Ele era um homem formoso, ele era um homem sisudo, ele era um homem forte, ele era um homem aparentemente perfeito. E então Samuel olha para a aparência de Eliabe, e no coração de Samuel, logo ele pensa: certamente esse é o novo rei de Israel. Mas quando Samuel ele pensa isso, logo Deus ele exorta Samuel e diz: Samuel, eu não vejo como os homens veem por aparência, mas eu sondo o coração, eu sondo por dentro, eu estou vendo a integridade da pessoa. Aleluia. Então a aparência
aparência vai acabar levando nós para o inferno. E nós temos que parar de viver de aparência e começar, querido, a dar importância para a essência. E por muitos anos nós vivemos pela aparência e esquecemos que nós temos que trabalhar a essência que está dentro de nós. E por que nós gostamos de viver por aparência? Porque a aparência vai agradar as pessoas. A aparência vai agradar os homens, a aparência vai agradar a plateia, a aparência vai agradar todo mundo, mas a aparência não vai agradar aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é puro. Porque aquele que é puro, ele está sondando internamente. Ele está sondando o nosso comportamento interno. Ele está sondando a intenção do nosso coração quando Ele coloca nós em algum lugar. E a santificação do templo, querido, ela começa por dentro. Ela começa internamente. E então ela é manifestada para fora como atos de justiça. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Eu quero usar nesta noite uma mulher, e eu quero usar os exemplos desta mulher como uma tipologia de igreja. E na verdade, no decorrer da mensagem vai aparecer algumas mulheres na história. E toda vez que eu falar de mulher na história, eu estou se referindo a eu e a você, à igreja. Na Bíblia, quando a Bíblia fala de mulher, ela está se referindo à noiva de Cristo. E a noiva de Cristo somos eu e você. Então eu quero fazer hoje uma alegoria desta mulher como uma tipologia de igreja, como nós nessa noite. Amém? Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. A Bíblia diz que essa mulher, há 12 anos, ela sofria com este mal. Há 12 anos ela padecia com essa enfermidade. E nós sabemos que este fluxo de sangue é um ciclo menstrual que toda mulher tem mensalmente. E este ciclo menstrual nada é que o período aonde o óvulo da mulher, quando ele não é fecundado durante aquele mês, então ele
se descama sobre aquele ovário, sobre aquele útero daquela mulher, e começa então o período de sangramento. Ou seja, aquela mulher, ela começou a sangrar, e enquanto o sangue ele não fosse estancado, aquele óvulo novamente ele não podia ser formado para que ela pudesse voltar a ter intimidade com o seu marido, para que através da intimidade ela viesse a ter o fruto, a ter o relacionamento, que através do relacionamento vem o fruto. Ou seja, era uma mulher que há 12 anos ela não poderia gerar, ela não tinha como gerar, porque há 12 anos estava girando aquele ciclo menstrual. Trazendo, queridos, para nós, para a igreja hoje ela vive um período de tanta correria na sociedade e no mundo, que a igreja ela está como aquela mulher do fluxo de sangue. É uma igreja que está entre a multidão. O texto de Lucas vai dizer que aquela mulher estava entre a multidão. Ou seja, aquela mulher estava em meio à multidão, estava em meio ao movimento, mas por mais que ela estivesse em meio ao movimento daquela multidão, aquela mulher, há 12 anos, ela não sabia mais o que era ter uma intimidade, ela não sabia mais o que era poder gerar. É uma igreja que caminha entre a multidão. É uma igreja que está vivendo em movimento. Porque a multidão ela está se movimentando. Jesus ele caminhava e a multidão começava a se envolver com Jesus. E aquela mulher, ela estava entre a multidão. Mas uma coisa que ela não fazia, ela não poderia gerar nada, porque era uma mulher que tinha um fluxo. E aonde era o fluxo dessa mulher? Era na sua intimidade. E nós sabemos que é pela intimidade que o fruto vem. Nós sabemos que é pelo momento de prazer que nasce, ou que é engendrado uma semente através do relacionamento. E quando nós falamos em relacionamento, querido, nós falamos de um modelo de relacionamento que a igreja precisa voltar a ter. É por isso que muitas das vezes nós falamos a respeito de origem e voltar à origem. Mas o que é a origem? A origem é o Pai. A origem de todas as coisas, quando foi manifestada todas as coisas, foi no jardim do Éden, antes da serpente e antes da queda, onde tudo era perfeito. Aonde o Pai ele tinha prazer em descer e ter um relacionamento com o Filho. E todo dia o Pai descia e tinha um relacionamento com o Filho. E daquele relacionamento era engendrada uma semente em Adão. E quando o Pai ia embora, Adão manifestava aquilo que aprendeu com o Pai. Não existe unidade se nós não estivermos no Pai. Não existe amor se nós não estivermos no Pai. Não existe um corpo se nós não estivermos no Pai. A igreja que não está no Pai é uma igreja sem cabeça. Porque nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Mas se nós não temos comunhão com o Pai, nós somos uma igreja descabeçada, porque é o Pai que é o governo nosso. E se nós não voltarmos para o Pai, é por isso que acontece tanta coisa dentro da igreja, porque a igreja está andando descabeçada. Porque é através do Pai que acontece todas as outras coisas, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Aleluia. Todo o processo tem que ser por ele. Agora não adianta que nós estarmos aqui e não estarmos no Pai.
temos uma aparência, se nós não estamos nele, se nós não temos uma comunhão diária com ele. E a igreja nesses últimos dias está vivendo a síndrome de Pôncio Pilatos. Porque Pilatos, ele fez alguma coisa ali, e depois de tudo que Pilatos fez, ele simplesmente disse: eu lavo as minhas mãos, eu fiz a minha parte. E a igreja, por estar dentro da igreja, acha que está fazendo a parte, nós estamos fazendo a nossa parte e estamos garantindo salvação na eternidade. Se nós não estivermos com o Pai na terra, nós jamais estaremos com o Pai na eternidade. Aleluia. Se nós não ansiarmos todo dia pelo Pai aqui neste lugar, não tem como estar com Ele na eternidade. Se nós não temos uma comunhão com Ele todo dia nessa terra, não tem como nós termos comunhão com Ele na eternidade um dia. Se nós não queremos Ele aqui, Ele não vai querer nós lá. Aleluia. Por que nós vamos passar uma vida inteira sem querer Ele, apenas estando na igreja? E por que Ele vai querer que nós estejamos lá? O céu vai ser apenas uma conclusão do relacionamento que nós temos na terra. O céu vai apenas fechar esse ciclo de relacionamento. O ciclo começou na terra, mas vai terminar na eternidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Agora, se não há comunhão com Ele na terra, eu sinto muito te dizer, querido, não vai haver comunhão com Ele na eternidade. Se nós corremos atrás de tantas coisas e não temos um tempo para Ele, eu sinto muito te dizer, a santidade, não tem como ter santidade se não ter Ele, porque Ele é o princípio de toda a santidade. Não tem como dizer eu vou viver uma vida santa se eu não estiver todo dia com Ele, porque eu vou aprender a ser santo é com Ele. Não tem outra pessoa para me ensinar a ser santo. Ele é o modelo de santidade. Sede santo como eu sou santo. Glória a Deus. Agora, se eu não estou todo dia com Ele, como é que eu vou ser santo? Como é que eu vou aprender a ser santo? Como é que eu vou aprender a ter a santidade? 2 horas dentro de uma igreja não te ensina a ser santo, mas 2 horas por dia dentro de um quarto com Ele vai te ensinar a ser santo, querido. Oh, aleluia. Não pense que você vai aprender a ter santidade aqui. Você vai aprender junto com aqui. Mas primeiro o princípio, querido, é você ter uma comunhão diária com Ele. Você vem aqui quarta, sábado, domingo, e olha lá se você vem esses 3 dias. Como é que você vai ter santidade se você passa tão pouco tempo com Ele? É por isso que aquela mulher, ela estava entre a multidão. É uma igreja que está em movimento. É uma igreja que ela vem para o culto. É uma igreja que participa dos trabalhos. É uma igreja que está em movimento entre as pessoas. Mas você vai olhar para ela, parece que ela tem aparência, mas Jesus, Ele olha para ela e vê uma igreja sangrando, porque há 12 anos não sabe o que é ter um momento de prazer, um momento de intimidade. Oh, aleluia. E a intimidade não vem de movimento, vem de relacionamento. O movimento não te traz intimidade, um relacionamento com Ele vai te trazer algo que é do céu. Por isso nós precisamos. Foi falado aqui desde segunda-feira várias coisas. E eu preciso dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. De tudo que foi falado aqui, se nós não estivermos em comunhão com Ele diariamente, não vai haver unidade, não vai haver amor, não vai haver nada. Sabe por quê?
Porque Ele é a única pessoa que pode unir uma igreja. Porque nós somos cheios de defeitos. O nosso gênio, cada gênio é ruim. O meu gênio é ruim, o gênio do outro é totalmente diferente. E se não for pelo Espírito, a igreja não consegue ser unida. Se não for pelo Pai, a igreja ela não consegue ser unida. Por isso, querido, a igreja precisa voltar para Ele. Não adianta eu ir para o quarto e uma parte da igreja não ir. É todos nós precisamos voltar para Ele, para que a igreja ela possa novamente ter as ligaduras do corpo, para que Cristo como cabeça, Ele possa governar nós na plenitude. Aleluia! É por isso que na igreja sempre tem tantas confusões. Porque talvez que tenha um que está no Pai, mas a metade não está. Como vai haver unidade desta maneira? Se é pelo Pai, se é pelo cabeça, que as coisas se unem. Nós precisamos deixar de fazer algumas coisas nesses últimos dias e voltar para Ele. Nós temos que deixar algumas prioridades que colocamos na nossa vida e precisamos voltar a ter uma prioridade maior pela eternidade, pelo Pai. Eu nunca vi uma noiva tão descabeçada. Eu nunca vi uma noiva que não se interessa pelo noivo, se interessa pelas coisas do noivo. Uma noiva que se interessa pelo trabalho do noivo. Uma noiva que se interessa por aquilo que o noivo pode oferecer, por aquilo que o noivo pode dar. Mas quando se fala do noivo, a igreja esqueceu que é noiva. E uma noiva, quando tem um noivo, ela sente prazer nele. Ela acorda pensando nele. Ela precisa diariamente estar conversando com Ele, tendo um relacionamento com Ele. Eu nunca vi uma noiva tão adúltera como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós adulteramos, nós nos prostituímos com tantas outras coisas e nós esquecemos que nós temos um noivo, que Ele está longe, mas Ele está perto, que Ele está lá, mas Ele tem 7 olhos como chama de fogo e Ele está olhando a noiva todos os dias e Ele está chorando pela noiva, está da maneira que está. Glória a Deus! Voltar para o ambiente perfeito. O único ambiente que dá prazer realmente. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, ele não sabe viver. Quem já teve a experiência de entrar no lugar da intimidade, ele não tem mais prazer em estar em outro lugar. Aleluia! Quem um dia já experimentou esse relacionamento com Ele, sabe que longe desse lugar é tudo difícil, é tudo mais ruim. Quando nós entramos no lugar perfeito, a ansiedade se acaba, a loucura do dia a dia se acaba. Quando nós entramos no lugar perfeito, todo aquele gênio explosivo se acaba. Você já viu uma pessoa ficar uma meia hora junto com o Pai, em intimidade dentro de um quarto, sair daquele quarto, alguma pessoa xingar ela e ela revidar? Não revida, querido, porque ela está tão cheia do Pai, porque o relacionamento com o Pai, Ele vai te ensinar a ser santo. Aleluia! O relacionamento com Ele vai te ensinar todas as coisas. Agora, se nós passamos uma boa parte longe dele, ansiosos, ansiedade, é a síndrome desse século, a ansiedade. É algo que está compulsivo dentro de nós. A ansiedade.
Parece que já não há aquela paz do Espírito, de nós acreditarmos que as coisas vão dar certo, de nós acreditarmos que tudo vai ser de acordo com Ele. Mas a ansiedade está nos matando espiritualmente. Precisamos voltar para Ele. Relacionamento significa ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com o mesmo objetivo. É a partir do momento da relação com o Pai que nós vamos ter uma relação boa com os nossos irmãos. Não tem como ter uma relação boa com todos os irmãos se nós não tivermos uma relação com o Pai primeiro. Nós vamos ter uma relação boa com um, com dois, com aqueles que nós temos mais afinidade, mas com o corpo inteiro nós não vamos conseguir ter, porque é a partir do Pai que Ele vai trazer uma relação em unidade para com todos os filhos, para com o corpo, para com a igreja. Aleluia. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. O nosso relacionamento precisa começar com o Pai, porque o Pai vai direcionar todo o resto do propósito de ter esse relacionamento. Agora, se nós não temos o Pai primeiramente, eu vou ter a minha ideia, você vai ter a tua ideia, nós vamos discutir e nós não vamos chegar em conclusão nenhuma, porque nós estamos agindo pela alma e não pelo Espírito. Você vai falar o teu ponto de vista, eu vou falar o meu ponto de vista, mas nós não vamos chegar em lugar nenhum, porque nós não fomos para o Pai. Mas quando nós vamos para o Pai, é o cabeça que é encarregado de governar toda a nossa vida e todo o corpo. Por isso nós precisamos voltar ao Pai. Abra sua Bíblia em Isaías 26, 17 e 18. Uma mulher que não gera muito tempo por intimidade. Uma mulher que está em meio à multidão. Uma igreja que está em movimento, mas que não sabe o que é relacionamento. Uma igreja que está trabalhando, mas que há muito tempo não sabe o que é ir para o quarto e se relacionar com Ele. Isaías 26, 17 e 18. Amém? Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores, assim fomos nós diante de Ti, ó Senhor. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso foi como se tivéssemos dado à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores no mundo. O texto está dizendo que aquela mulher, ela estava grávida. Como uma mulher grávida. E como você vê quando uma mulher está grávida? É quando começa a aparecer a barriga dela. E a barriga vai crescendo. E a Bíblia vai dizer como uma mulher grávida, quando está próximo à sua hora. Ou seja, aquela igreja era uma igreja
que aparentemente ela estava pronta para dar o fruto, pronta para trazer o fruto à terra. Ou seja, vamos voltar um pouquinho. Quem sabe ela começou a fazer algum tipo de coisa, nós não entendemos, mas começou a crescer, começou a aparecer. Porque a barriga começou a crescer, ou seja, eles estavam vendo aquela mulher em um período de gestação. E todo mundo viu, cresceu, tá grande, que bom, que bonito. Mas quando aquela mulher ela vai para a maternidade, para dar à luz, a Bíblia vai dizer que ela tem dores de partos e dá gritos. Parecia que estava tudo perfeito, porque ela sentiu até contração. Ela até deu grito nas suas dores. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela foi conceber, era apenas vento. Não tinha nada. Não tinha fruto nenhum. Ela cresceu por aparência. As pessoas estavam vendo. Olha lá que lindo. Olha lá, ó. Tá bonito, tá cheio. Tá se formando. Tá tendo contração. Mas chegou a hora de dar à luz. Não era nada. Era apenas vento. Ele não trabalha com aparência. Não pense que Deus se agrada de ter uma igreja cheia, não pense. Porque o avivamento, querido, que não gera fruto, nunca foi avivamento. Aleluia. O avivamento que não traz transformação de vida para mim e para você, nunca foi um avivamento, foi um movimento de fim de semana. E nós estamos vivendo nesses últimos dias de avivamento de fim de semana, de vento de fim de semana, porque no fim de semana parece... Abaixou, pecar. Aleluia. E a gente vem pra frente, e a gente chora, e a gente dá língua estranha, e faz kamehameha, e o outro cai. Imagina segunda-feira. Foi apenas vento. Porque na sociedade não produziu fruto nenhum. Porque na escola não produziu fruto nenhum. Porque não houve transformação nenhuma. E se não há transformação, nós estamos vivendo de movimento em movimento. É uma igreja que está crescendo através de movimento, não através do Espírito Santo transformando o caráter. Aquela mulher, ela cresceu, nos 9 meses de gestação ela estava grande, uma igreja que estava lotada de gente, que estava tendo contração, o povo estava olhando, olha aquela igreja que bela, ela está gerando, mas quando foi para dar à luz, não era nada, era uma barriga de aluguel, não tinha nada, era apenas vento, não produziu nada, não trouxe fruto à terra, não trouxe moradores ao mundo, era apenas uma igreja sem propósito nenhum, uma igreja de enxergadeira todos os dias. Nós temos que parar de viver
de aparências momentâneas. Nós temos que parar de viver de arrepios. Até porque a fé é algo que não se vê. E nós estamos servindo a alguém que não se vê, mas que se sente Aleluia. e que se vê quando se transforma alguém. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor. É impossível, queridos, ter um encontro com Deus e não ser transformado. É impossível ter um encontro com Ele e a minha vida não ser transformada. É impossível. E se nós estamos aqui e não fomos transformados em nada, nós não estamos gerando nada, estamos apenas vivendo de movimento e gerando vento. É, Jesus. Aleluia. Porque todo o encontro com Deus, Ele vem para tirar algumas coisas que nós temos e colocar algumas coisas que é dele em nossa vida. Todo o encontro com Deus, Ele vai tirando aquilo que nós achamos que somos e vai colocando aquilo que Ele quer que nós sejamos. Glória a Deus. Todo o encontro com Deus, Ele vai deixar marcas de transformação. Um exemplo disso é um homem chamado Jacó. É um homem que se encontrou com Deus no Val de Jaboque. E nesse encontro com Deus, Deus tirou algumas coisas que ele tinha. Deus tirou algumas coisas que ele era, que ele havia há algum tempo ele vinha fazendo. Suplantador, enganador, trapaceiro, mentiroso, não pagava conta, mulherengo, tanta coisa que ele vinha de. Mas quando ele se encontrou com Deus no Val de Jaboque, Deus ele pega e tira aquilo que ele tinha e coloca aquilo que ele queria que Jacó fosse. Aleluia. Então, se você for por alguns encontros com Deus e chorar e